Alunos, eu vi que muita gente ficou com dúvida e eu fiz esse slide aqui o mais simples possível sobre o conteúdo de ação social de Max Weber. Eu tentei ser o mais sucinto possível, o mais simples para vocês entenderem através de ilustrações. Ação social, segundo Max Weber, é toda a conduta humana, toda ação que fazemos em nosso convívio social. Ou seja, é toda ação individual. Quando falar ação social, é tudo o que eu faço no meio social. Um exemplo aqui, tem duas pessoas conversando. Eles estão interagindo, então são exemplos de ação social. Eles estão influenciando, um influenciando o outro através de uma conversa. Então, portanto, é tudo que realizo em um meio social, podendo ser influenciado por outras ações e outras pessoas. Eu posso, através de uma conversa, influenciar outra pessoa e vice-versa. Quando eu falo social, mas é porque é uma ação individual. É todo ato que realizo. Tudo que eu faço é uma ação social. É um ato individual que acontece no meio social. Ou seja, é um ato individual que acontece no meio social, mas se chama ação social. Um exemplo aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele está conversando com uma colega. Ele diz que gosta muito daquela banda de rock. Eles gostam muito de rock. E tá chamando a garota para ir para um show de rock. Aí ela diz assim: para falar a verdade, antes de te conhecer, não gostava desse estilo de música, mas de tanto ouvir você, passei a gostar. Ou seja, ela teve uma influência do seu colega. Ela passou a gostar daquele estilo musical. Outro exemplo é quando uma pessoa vota em determinado político porque alguém indicou aquele político ou porque a proposta daquele político, aquela ação social que ele teve de expressar suas ideias no programa em rede aberta, influenciou aquela pessoa a votar nela. Então, isso é uma ação social. Ela se divide em quatro tipos, né? Ó, que eu já falei a vocês. É dividida em quatro tipos. 1, 2, 3 e 4. Ação social racional com relação aos fins. Toda vida que vem esse nomezinho racional, quer dizer que ela requer planejamento, pensamento. Então é ação social racional com relação aos fins, ação social racional com relação aos valores, ação social tradicional e ação social afetiva. A ação social racional com relação aos fins, as ilustrações já estão expressando bem, está ligado aos objetivos, ou seja, ligado às ações que uma pessoa realiza com a meta ou objetivo. Procurar um emprego, por exemplo, estudar para uma prova, eu me planejo para fazer aquela ação. É tudo que eu faço que é planejado, que tem um objetivo. A segunda ação social é a ação social racional com relação aos valores. Continua sendo racional porque é algo premeditado, algo que eu sigo por alguma meta, algum objetivo também. Tem a questão, e é guiada pelos valores. Por exemplo, se eu não aceito suborno de uma pessoa para fazer determinada coisa, eu estou me guiando pelos valores, pela minha honestidade. Então, o valor da honestidade evita que eu receba suborno. A pessoa que se guia pela questão de você nunca mentir, por exemplo, então é um valor que ele está seguindo. Então está relacionado a uma ação social com relação aos valores. Ou então até mesmo a pessoa que mente. A pessoa que mente está seguindo a ação social com relação aos valores porque ela está mentindo. Ela está fazendo algo que está seguindo um princípio que não é bom. Outra coisa também é quando eu cumpro o que é acordado. Por exemplo, eu cumpro minha palavra. Então, é uma ação social com relação aos valores porque eu estou cumprindo minha palavra. Estou seguindo o valor de sempre fazer o que é certo. A terceira ação social é a ação social tradicional. Por exemplo, a questão de você fazer o sinal da cruz na Igreja Católica é uma tradição, né, da Igreja Católica. Então, é uma ação social tradicional.
A vaquejada, por exemplo, é uma tradição da região Nordeste. As pessoas gostam de vaquejada porque é tradição, é um costume, é um hábito. O hábito de tomar café, os hábitos alimentares são ações sociais. É algo que eu executo. Então, a ação social tradicional está ligada aos hábitos e costumes de uma pessoa. É toda ação que faço mediante a tradição da minha família, país ou região que vivo. Ou seja, eu posso estar seguindo a tradição da minha família, por exemplo, os costumes da minha família, os hábitos e tradições da minha região ou país, por exemplo. E por último, ação social afetiva. A imagem já está dizendo tudo. Um coração está ligado ao quê? A questão dos sentimentos, né? Então tudo que está ligado ao sentimento, sentimento de raiva, sentimento de amor, tudo que guia essa ação social é ação social afetiva, quando é guiada pelo sentimento. Exemplo, quando eu ajo através da ira, eu agrido alguém, eu grito, por exemplo, é uma ação social afetiva porque eu estou com raiva. Ação social, por exemplo, um abraço, pode ser uma ação social também, porque eu estou abraçando a pessoa, estou fazendo um carinho, então é uma ação social afetiva. Porém, essas ações sociais elas podem mesclar uma com outra. Se eu estou com raiva, e agrido alguém por impulso, né, tenho a vontade de agredir alguém, essa ação social de raiva é uma ação social afetiva. Mas se eu planejar machucar aquela pessoa, tal horário eu vou fazer aquilo, vou procurar aquela pessoa e vou agredi-la. Então já encaixa em dois quesitos. É uma ação social afetiva e é uma ação social com relação aos fins, porque eu planejei aquele ato. Então não é algo que pode ficar numa mesma situação. Ela pode, uma ação que a pessoa exerce pode se encaixar nos 4 tipos também. Então é isso, pessoal. Até a próxima.